Te adoro então, estás aqui, operando eu sei. Te adoro então, te adoro então, estás aqui. Estás aqui, entre nós, Senhor, te adoro. Te adoro então, estás aqui, operando eu sei. Te adoro então, te adoro então. Meu guia és minha cura, verdadeiro, luz mesmo em trevas. Verdadeiro, luz mesmo em trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui. Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Mesmo em trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Meu guia, és minha
minha cura, verdadeiro, luz mesmo em trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu guia, és minha cura, verdadeiro, luz mesmo em trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu guia, és minha cura, verdadeiro, luz mesmo em trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu guia, és minha cura, verdadeiro, luz mesmo em trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu guia, és minha cura, verdadeiro, luz mesmo em trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu guia, és minha cura, verdadeiro, luz mesmo em trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu guia, és minha cura, verdadeiro, luz mesmo em trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui entre nós, Senhor. Te adoro então, te adoro então. Estás aqui operando, eu sei. Te adoro então, te adoro Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de podermos aqui neste lugar te adorar, ouvir a tua voz e sentir a tua presença aqui no nosso meio. Nesse momento que vamos abrir a tua palavra, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações e a tua palavra possa alcançar a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Imagino que vocês perceberam que hoje o nosso lado de cá está um pouquinho mais esvaziado, então a igreja está mais pesada para o lado de cá. A nossa escola sabatina da educação básica, os adolescentes, o coral Canto Jovem, eles estão fazendo um programa próprio, estarão realizando algumas ações em Maringá. Então, por isso, uma parte da nossa igreja hoje está fora, participando desse projeto. Eu lembro quando eu virei adventista, quantos aqui já nasceram, quando nasceram as suas famílias já eram adventistas, então desde o nascimento frequentavam a igreja? Ok? E quantos aqui vieram depois, né? Só para ter uma noção de número, que não nasceu num contexto adventista, mas se tornou adventista em algum momento. Beleza, um grupo menor, assim como eu imagino que talvez vocês, como eu, passaram por uma situação muito semelhante, que é quando a gente vira adventista, a gente chega na igreja, existem algumas expressões, algumas coisas que são próprias, né? Por exemplo, eu lembro quando eu cheguei na igreja, nos primeiros dias que eu cheguei na igreja, alguém falou assim: olha, hoje à tarde vai ter JA. Aí eu falei: meu Deus, o que é JA? Aí eu cheguei para alguém e perguntei assim: o que é JA? Ele falou: jovem adventista. Eu continuei sem entender. Vai ter JA hoje à tarde. Aí eu falei para a pessoa: o que é JA? Ele falou: jovem adventista. Eu falei: tá, mas eu não entendi. Aí depois eu entendi.
que é um culto feito pelos jovens. Mas é um linguajar próprio nosso, que em qualquer contexto, quem vem de fora, você fala assim, JA, a pessoa não sabe. O adventista sabe o que significa. Vai ter JA? Beleza, eu sei. Então é próprio. Coisas que eu achei também, por exemplo, cheguei na igreja, que é próprio, o pessoal falando feliz sábado. Eu entendi, claro, que era um sábado, estava me desejando um feliz sábado. Mas eu nunca tinha entrado numa igreja e alguém chegasse e falar feliz sábado para você. Então era algo que você não imaginava. Talvez Deus abençoe você. Talvez paz do Senhor. Mas feliz sábado. Ou alguém também, algo comum, é da Bíblia, mas que também eu nunca tinha ouvido, pelo menos nesse contexto, né? Aí você chega lá, alguém fala assim, na igreja chega lá e fala, Maranata. Falo, uau. É próprio da igreja adventista, para a gente faz muita lógica, tem muita lógica, né? Ou alguém está falando e de repente alguém fala assim, olha, o espírito de profecia. O espírito de profecia. O adventista, para a gente, tem muito sentido quando a gente fala. Então são expressões, são coisas que eles são próprias nossas, que quem vem de fora não entende. E para você que vem de fora, como eu em algum momento, então é preciso uma vivência para que a gente possa compreender, né? Para que a gente possa de fato entender. E isso exige tempo, exige um processo de compreensão, né? Existem formas de linguagem, de comunicação ou expressões que elas são próprias de uma realidade que quem está fora ele não consegue entender, basicamente, né? E hoje eu quero falar também de uma expressão que ela é própria do mundo cristão, do mundo quando as pessoas elas se tornam cristãos. Então é algo próprio, mas que na sua lógica propriamente, quem está fora, quem é ateu e tal, não entende muito bem o contexto, né? Porque quando nós nos referimos a relacionamento com Deus, nós muitas vezes falamos de relacionamento com Deus como uma caminhada com Cristo. Então nós nos referimos ao nosso relacionamento com Deus como alguém que está caminhando com Cristo. Essa é uma expressão própria nossa. E hoje eu gostaria de falar algo com vocês, estudar um tema. Eu gostaria muito que alguém tivesse falado isso para mim nos meus primeiros anos, quando eu me converti. Hoje eu quero falar para você de algo muito simples, mas que eu gostaria muito de ter ouvido nos primeiros momentos, nos primeiros anos da minha conversão. Um simples segredo para você vencer na sua caminhada cristã. Eu convido você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, quantos já acharam? Diga amém. Salve, né? Que aqui é salve, né? É que às vezes eu tenho outras igrejas, né? Não sei se você sabe, mas eu sou pastor de 4 igrejas, né? Então, além daqui, eu tenho mais 3 igrejas. Cada um tem uma linguagem. Inclusive, o maestro Gerson estava falando aqui do Haiti. Eu tenho uma igreja que ela é só de haitianos, né? Uma igreja étnica, composta só por haitianos e ela tem a sua expressão cultural. O culto é todo em francês, em crioulo haitiano. Inclusive, Jenny Bellevoix, não sei onde Jenny está, mas Bellevoix. Amém. E aí a gente vai ter que, de vez em quando, tem que mudar as expressões e tal, cada um tem uma característica diferente. Mas aqui é salve. Quantos já acharam? Diga salve. Salve. É isso aí. Então, leia comigo a partir do versículo 36. Diz assim, olha: também lhes contou uma parábola.
Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. Além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres estragarão. E aí o versículo 38 também, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novo. Coloque seus olhos aqui nos meus olhos. Eu sei que sábado passado, o professor Michel pregou basicamente sobre essa temática. A gente vai falar uma perspectiva completamente diferente, mas você conhece, Jesus aqui ele está falando em parábolas, ele conta 3 parábolas. Jesus ele sempre estava comunicando as mensagens, a verdade do reino dos céus, e na maioria das vezes ele usava parábolas para explicar isso. Por quê? Porque falar sobre o reino dos céus é algo muito complexo, porque assim, como você comunicar a mensagem de um reino, de um lugar ou de algo cujo as pessoas nunca conseguiram vivenciar aquilo? Porque assim, como você falar de um lugar onde não existe pecado, não existe sofrimento, não existe dor, para uma mente que conhece pecado, que conhece dor, que conhece sofrimento? Então, é difícil você comunicar. Literalmente você comunicar o incomunicável. Porque como explicar algo que as nossas mentes não têm ponto de referência? Não tem, nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos processar essas informações. Então, para isso, Jesus ele usava muitas vezes parábolas para tentar comunicar o incomunicável, falar de um reino sem pecado no mundo que existe sofrimento e pecado. E aí Jesus, ele falava sobre o reino dos céus, e todas as vezes que ele usava, muitas vezes usava parábolas. Aqui nós temos 3 parábolas, e ele está trazendo verdades sobre o reino dos céus, e às vezes Jesus vai falar do reino dos céus, e eu fico imaginando, Jesus agora pregando para os discípulos, eles dentro daquele contexto, e Jesus agora trazendo uma verdade do reino dos céus. E talvez Jesus em algum momento, por exemplo, falou para eles assim: olha, pessoal, é o seguinte, o reino dos céus é semelhante, e na cabeça dos discípulos, eu imagino da cabeça das pessoas, a primeira vez que eles estão ouvindo Jesus falando sobre isso, possivelmente eles devem ter pensado, a referência de reino que eles tinham era o Império Romano. E essa era a referência que tinha, era Roma. Todos os caminhos levam até Roma. Roma não foi construído em um só dia. Roma, um império poderoso, grande, que dominou praticamente boa parte do mundo conhecido. Então, a referência de reino que as pessoas tinham era Roma. Aí Jesus fala para eles assim: olha, o reino dos céus é semelhante. Eu imagino a expectativa. Roma, na cabeça deles, eles pensando, o reino dos céus. Uau, deve ser uma coisa assim. Aí Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Aí eu fiquei imaginando, ele falou, a cabeça deles, um grão de mostarda? Não, peraí. Um grão de mostarda. Então, comunicar muitas vezes o evangelho, ou comunicar a mensagem do reino dos céus era complexo, porque na mente deles era completamente diferente. E aí Jesus tentava comunicar o incomunicável. E aqui nós temos uma parábola, que nós não vamos explorar tanto essa parábola, mas Jesus ele está falando nessa parábola, e ele usa algumas expressões bastante importantes. Essa parábola, praticamente essas 3 parábolas, elas falam da mesma coisa, assim como a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida. Então, elas falam basicamente das mesmas coisas. E rapidamente, porque a gente já estudou na semana passada, qual é a aplicação? Existem 2 possíveis aplicações para essas palavras, então, para essas parábolas. Onde ele fala assim, ninguém coloca uma roupa nova, coloca remendo velho numa roupa nova. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, ou depois ninguém... E aí é o próximo texto que nós vamos ler, nós vamos focar mais nesse próximo texto. Então, essas 3 parábolas, eles têm praticamente 2 possíveis aplicações. A primeira aplicação é a aplicação de que, se você entende dentro desse contexto, e essa era a mensagem que Jesus estava trazendo, é que ele era o Messias. E se ele é o Messias, então se Jesus é o Messias,
Messias. Ellen White diz assim que se dentro desse processo, Jesus sendo o Messias, isso envolvia derrubada exatamente de toda a estrutura que nós tínhamos criado dentro do contexto da Palestina e dentro do cenário rabínico. Ou seja, aceitar que Jesus era o Messias significa literalmente você deixar de lado toda a estrutura rabínica e você olhar para Jesus e falar assim, é algo novo. Então, a aplicação dessa parábola, ele está falando assim, que existe um contexto, existe uma realidade de uma caminhada, uma transição que acontece exatamente de uma era pré-messiânica, ou seja, de uma cultura antes do Messias, agora você muda para uma outra cultura, uma era pós-messiânica. Então, aquilo passou. Agora a gente precisa entender isso aqui. Então significa você romper literalmente. Não é encaixar Jesus, porque assim, o Messias ele não poderia ser encaixado dentro do judaísmo. Ele era novo. Então, esse era o primeiro conceito, tá certo? Então, o Messias ele rompia. Era uma transição literalmente radical. Por isso Jesus, quando nós estudamos, por exemplo, alguns dias lá, o Sermão da Montanha, quando Jesus fala, vocês ouviram o que lhes foi dito, porém eu vos afirmo. Então era uma transição radical. Então esse é o primeiro aspecto da parábola. E o segundo aspecto da parábola que eu queria conversar com vocês, ele tem a ver com a transição pessoal. Ele tem a ver com a nossa vida pessoal. Ou seja, a sua vida antes de conhecer a Jesus e depois de conhecer a Jesus. Então, ela tem a ver com essa transição também. E aí ele usa a expressão. Hoje a gente, por exemplo, a parábola ela está falando, deixa eu pegar aqui, sobre... Alguém aqui já gosta de suco de uva integral? Quem aqui não gosta? Rapaz, tem umas almas que não gostam mesmo, né? Um bom adventista gosta de um suco de uva, né? Todo bom adventista. Você já experimentou? Imagina, hoje a gente vive na era da tecnologia, a gente tem muitas formas de armazenar as coisas, né? Entre elas, os líquidos. Entre elas, nós temos o plástico que nós usamos para armazenar líquidos, né? Imagina que você vai comprar lá, sabe, um suco de uva, a maioria vem hoje armazenado em vidro, mas qualquer forma de armazenamento você coloca. Aí você colocou suco de uva, beleza? E hoje a gente tem formas de conservação que a gente bota na geladeira. Mas o que acontece com o suco de uva se você deixar fora da geladeira? Se você deixar ele lá, você bota o suco de uva, deixa fora da geladeira, num dia bem quente. O que acontece? Ele vai fermentar. E se você abrir, corre o risco de, às vezes, até fermenta. O suco de uva, a partir do momento que você faz, o suco de uva, ele inicia o processo de fermentação. Aí existem várias técnicas hoje que a gente tem para a gente retardar esse processo. Mas, ainda assim, o processo, ele acontece. O processo, ele acontece. Então, agora imagina o que Jesus está trazendo de ilustração. Ele está falando assim, olha, as pessoas imaginam, ninguém pega o suco de uva, certo? Produzido, e aí você coloca odres, ou wineskin, em inglês, que são literalmente estômago que as pessoas usavam naquela forma, então você não tinha tecnologia para você fazer plástico, armazenar, ou vidro. Então as pessoas armazenavam o suco como? Eles pegavam estômago de cabra, de cabrito, de vaca, é isso mesmo. Aí as pessoas usavam isso, esses estômagos eram feitos em um estilo de armazenamento, que nós chamamos de odres, tá certo? Que eram basicamente feitos de estômago de animal, e as pessoas usavam para armazenar o vinho. Agora pensa comigo. Estômago, suco de uva, sol quente na Palestina. O que acontece? Se você abre,
Bum! Naturalmente. É isso que acontece. Então você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado quando você vai colocar o suco de uva e a forma como ele é colocado e tal, porque isso pode gerar algo, uma explosão, ou o processo de fermentação, ele pode ser muito acelerado, tá bom? Mas algumas coisas que nós vamos encontrar nessa parábola aqui. Todas as 3 parábolas, Jesus começa falando assim, olha. Aí deixa eu ler o versículo 39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Algumas traduções diz assim, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, logo, imediatamente, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente. E basicamente a gente vai trabalhar hoje essa citação, essa última parábola. Todas as vezes Jesus vai falar assim, olha, as 3 parábolas, elas são bem curtinhas, mas ele vai falar assim, olha, ninguém, ninguém e ninguém. Ou seja, Jesus está trazendo um pensamento aqui. Ninguém, ninguém, ninguém. Então ele está levando a reflexão. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém pega um remendo velho e coloca numa roupa nova. Não tem lógica. Ninguém faz isso. Ninguém pega suco de uva novo e coloca em odres velho. Não dá certo. Fermentação muito acelerada, explode. Não tem lógica. Ninguém faz isso. E aí agora ele tem a última parte, esse último versículo, e aí é muito importante porque assim, na tradução portuguesa, algumas traduções, eles perdem na verdade a palavra-chave desse texto. Aí ele fala assim, olha, ninguém tendo bebido vinho velho, aí a palavra-chave, preste atenção, a palavra-chave é logo, imediatamente, prefere o novo. Ninguém bebe o vinho velho e imediatamente prefere o novo. Ninguém. A maioria das traduções, quando ele tira essa expressão imediatamente ou logo, a maioria das traduções, ela muda o sentido do texto. Então ela fala assim, olha, ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Então ele está falando assim, ó, que se uma pessoa bebe o vinho velho, ele não prefere o novo. Ele muda o sentido. O sentido do texto, ele está falando assim, olha, que ninguém que bebe o vinho velho, imediatamente prefere o novo. Você entendeu a lógica? Você entendeu a essência? Porque se você tira imediatamente, você está falando que uma pessoa, ninguém bebe o vinho velho e prefere o novo, ou seja, que sempre as pessoas vão preferir o velho. Mas, quando a palavra aparece, e essa palavra ela precisa aparecer, que é a palavra imediatamente, algumas traduções têm, outras não têm. Então, essa é a palavra-chave. Então, ele está falando assim, ó, ninguém bebe o vinho velho e imediatamente prefere o novo. Ou seja, a palavra que está aqui em destaque é a palavra logo, imediatamente. Resumo, o que Jesus está querendo falar aqui é que quando você aceita Jesus, ocorre uma transição, uma mudança. E essa mudança, ela não acontece imediatamente, instantaneamente. É um processo, requer tempo. Ele envolve um processo, ele envolve tempo. Então você aceitou a Jesus como seu Salvador, é literalmente o que ele está falando assim. Ninguém, ele passa por uma transformação do Evangelho e imediatamente. Ele está falando que na verdade é um processo, ninguém faz isso. Então a caminhada cristã, a jornada, ele acontece de um processo, ele acontece. E aí agora a gente tem alguns textos, hoje eu queria ler alguns textos de Paulo com vocês, dentro dessa perspectiva, mas não se esqueça, Jesus está falando assim, olha, transformação pelo Evangelho, tá certo? Nossa caminhada pelo Evangelho, quando a gente passa por uma transição, esse processo, ele é um processo que acontece não de forma imediatamente.
Então, ninguém toma um suco de uva velho ou vinho velho e imediatamente quer o novo. Imediatamente quer. Então, processo requer tempo. Olha comigo o que diz lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 1. Paulo, quando ele está escrevendo o livro de Romanos, Paulo ele está praticamente, Romanos, Paulo ele vai pregar o Evangelho e ele começa talvez por um dos lugares mais complexos dentro do contexto do mundo naquela época. E Paulo agora começa a falar aos romanos, e para falar para os romanos ele começa a introduzir o capítulo 1. E no capítulo 1 Paulo ele dá um simples resumo do que significa o Evangelho, que nós conhecemos lá no versículo 16 e 17. Olha o que ele diz, presta atenção no que ele diz. Ele diz assim, olha: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego. Então Paulo está dando uma sinopse do que é o Evangelho. Ele está introduzindo o livro falando exatamente que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, a salvação ela vem por intermédio da crença, de quem crê. E aí ele fala assim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa é uma das frases considerada talvez uma das frases mais importantes do Novo Testamento, é essa expressão, o justo viverá pela fé. Todos nós conhecemos, tá certo? Martinho Lutero, quando ele pregou lá as 95 teses, é baseado nesse quesito aqui, o justo viverá pela fé. Mas uma perspectiva muito importante que a gente precisa entender, é que Paulo ele está falando da justiça de Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus para todo que nele crê. Ele fala como é que o Evangelho se revela. Olha a expressão que ele usa, de fé em fé. Processo, é um processo. Jesus fala assim, olha, ninguém toma o vinho velho e imediatamente quer o novo. Por quê? Porque não acontece, porque é um processo, requer tempo. Aí Paulo está falando assim, olha, dentro do Evangelho, no processo do Evangelho, a compreensão do Evangelho, tá certo? A justiça de Deus, ela se revela por Evangelho através de nós, de fé em fé. Ou seja, um processo, ele vai acontecendo de fé em fé, vai sendo adicionado, é um processo, não é instantâneo, ele não acontece instantaneamente, é um processo que vai acontecendo, então ele vai acontecendo. 2 Coríntios, abra comigo, eu vou passear alguns poucos textos aqui, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3. Olha o que Paulo fala mais ainda, 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim, olha, o versículo 18. Paulo aqui está falando, ele está comparando um pouquinho o ministério de Cristo com o ministério de Moisés, mas lá no versículo 18 ele vai falar algo muito importante, ele diz assim, olha, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em... Você percebe? Jesus fala assim, olha, ninguém toma o vinho velho e imediatamente quer o novo. Então ele está falando da jornada, da caminhada cristã, na transição pessoal. Então ela não acontece imediatamente, ela acontece devido a um processo. Então requer tempo. Paulo fala assim, olha, que a nossa caminhada, tá certo? O reconhecimento do Evangelho, o poder do Evangelho na nossa vida, ele acontece de fé em fé. Paulo agora está falando assim, que na verdade também nós somos transformados de glória em glória. O processo acontece de fé em fé, de glória em glória. E aí, ainda no segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, olha o que ele diz. Versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em ou dia a dia, ou dia após dia. Então ele fala assim, olha, esse processo é um processo de fé em fé, de glória em glória e de dia... Ficou para trás. A transformação do Evangelho não acontece de forma instantânea. Alguém sabe qual é a iguaria mais consumida
no internato, assim, o sonho de consumo de todo aluno interno para comer? Alguém quer um? Pode vir. Você é um amante do miojo, né? Oi? Cara, você escolhe aqui, velho. Pode escolher. Beleza. Não, fica aí. Alguém mais quer esse aí? Alguém? Não precisa ficar com vergonha não, gente. Alguém mais quer? Tá vindo aí? Ixi, agora deu BO, né? Eu vou ter que dividir. O combinado é o seguinte. Oi? Não precisa falar nada. Não, vocês não vão falar nada, não. Como é que você conseguiria fazer esse miojo lá no quarto, assim? Porque assim, você não tem... Vocês moram no internato, né? Fala para mim, como é que vocês vão fazer esse miojo lá na casa, lá no quarto de vocês aí, só para eu entender qual vai ser a técnica aí. Primeiro a gente abre o pacote, bota no pote, bota água e leva para o micro-ondas. O seu quarto tem micro-ondas? Não, mas o residencial tem. Não, mas vamos agora usar a tecnologia de um residencial. Lá no masculino tem também micro-ondas? Perguntei para a pessoa errada, né? Ostentação aí, residencial feminino, né? Eu também, porque eu falei, cara, no meu residencial não tinha micro-ondas, né? Gente, vamos ajudar os meninos aí, tá? Vamos ver como é que, lá no masculino aí, como é que a gente está resolvendo esse problema? Porque lá não tem micro-ondas. Então, eu tenho a bênção de um colega de quarto maravilhoso que tem uma chaleira elétrica. Então, quando o chuveiro não está funcionando, a gente não quer pegar a água do chuveiro, a gente coloca na chaleira elétrica e faz e fica uma maravilha. E se não tiver a chaleira elétrica? Aí a gente chora. Ora em cima do miojo assim. Ou a gente leva no feminino. Bom, meninos, se precisar fazer um miojo, não tiver como, você pega e leva lá no feminino. Mas olha, os meninos mais raiz, o interno mais raiz, né? Porque estou achando vocês meio Nutella, assim, né? O interno raiz vai no chuveiro e pega água quente, né? Funciona? Eu comi, já sobrevivi, então dá para sobreviver. Mas olha, vocês estão com miojo aqui, eu vou pegar aqui, e tem uma outra coisa também, lá em casa a gente gosta muito disso aqui, ó, de chá. Quem gosta de chá? Alguém aqui não gosta de chá? Bom, tem algumas pessoas também, né? O que nós temos em comum com esse chá e esse miojo? Não tem água aqui, gente. Oi? Precisa de água, beleza. Tá bom, precisa de água. Mas o que eles têm em comum, na lógica deles aí? Oi? É o quê? O processo é o mesmo, mas alguém falou o quê? A palavra que eu estou falando desde que eu comecei a pregar. Alguém falou assim, ó. Eles são produtos Esse chá, você só precisa pegar ele, colocar na água quente, esperar um pouquinho, está pronto. Esse macarrão aqui, você só precisa pegar água quente, colocar ele dentro da água quente, esperar um pouquinho, está pronto. Ou seja, eles são instantâneos, eles ocorrem rapidamente. Eu vou dar o miojo, mas o chá não vou dar, tá bom? Beleza? Obrigado. Valeu. Vamos orar por eles aí, para esse miojo. Que esse miojo faz 2 anos que eu comprei. Mas, não, pode olhar a validade aí. Eu acho que está na validade, mas confira antes, tá? Mas isso aí não estraga não, velho. 20 anos isso aí, você pode comer em paz que você não vai morrer, velho. Se você teve coragem de comer um miojo, velho, não se preocupa nem com a prazo de validade, velho. Você não morre mais não, viu? Mas olha aqui, ó. O que Jesus estava falando
é exatamente que na jornada cristã, na transição, no nosso processo de conversão, não existe algo instantâneo. Não é uma coisa assim, olha, por isso que ele fala assim, ninguém bebe o vinho velho e imediatamente, logo. Por quê? Porque exige um processo, exige tempo. Por isso Paulo vai falar assim, olha, é de fé em fé, é de glória em glória, é dia após dia, é um processo. Aí você pergunta assim, tá, aí a gente olha e eu chamo uma pessoa aqui, eu trago aqui para vocês também, Ellen White, alguém já ouviu esse nome? Ellen White. E por falar em Ellen White, existem muitas pessoas que usaram Ellen White ou usam Ellen White de forma muito errada. E talvez para algumas pessoas, quando a gente fala assim, Ellen White, automaticamente você já faz uma associação negativa. Mas entenda uma coisa, não é porque algumas pessoas fizeram mau uso que significa que aquilo não deve ser usado ou aquilo não presta. Quer ver? Todos nós tomamos água, correto? Água é bom, sim ou não? Mas isso não significa que aquilo não é bom. As pessoas usaram até a Bíblia de forma equivocada. Então não rejeita, porque não. E se em algum momento alguém usou Ellen White de forma muito equivocada e isso gerou um sentimento negativo em você, eu desafio você a ler os seus escritos, a conhecer. Não é porque alguém fez um mau uso que significa que aquilo é ruim. Mas Ellen White, ela fala assim, olha o que ela disse. Deixa eu ler um texto com vocês. Ela diz assim, olha, não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Preste atenção, o que ela está falando, ele está falando assim, olha, não existe santificação de forma instantânea. É um processo, envolve tempo, ele não é instantâneo, ele é um processo que leva tempo, ok? Ela fala assim, a verdadeira obra da santificação é uma obra de uma vida inteira. É um processo de uma vida inteira, dura a vida toda. É um processo. Isso é um processo. Ela vai acontecendo. Você que veio para a igreja assim como eu lembro quando eu tomei a decisão e me batizei. E foi muito legal porque hoje cantaram o hino Sou de Jesus, né? Eu me batizei em 2006 e essa foi a música jovem do ano 2006, lá em Cabo Verde. Assim como boa parte dos países que falam língua portuguesa, a gente acaba usando muitas músicas aqui do Brasil. E eu lembro quando eu cheguei na igreja, assim, foi um ano da minha decisão. E aquela música foi muito forte, porque assim, ela falava sobre decisão, sobre escolher a Jesus, 2 caminhos. E eu lembro que nesse processo, quando eu aceitei a Jesus, né? E eu me tornei um adventista. Claro que a gente vai aprendendo algumas coisas e tinha uma série de coisas, mas tinha uma coisa que eu particularmente gostava muito. Eu gosto muito de comer. E até eu descobri que algumas coisas que nós comemos lá não dava para comer. Eu nasci numa ilha, então nós consumimos muito peixe. E tinha um peixe que eu gostava de comer, mas ele é um peixe que não é de escamas. Até eu descobri que eu não podia, mas enfim, eu aceitei a Jesus. E quando eu fui ser batizado, naquele momento, a única coisa que passava na minha mente, eu não estava pensando assim, agora eu vou ter que, não posso comer aquilo, agora, não, a única coisa naquele momento, quando eu entrei naquele mar, eu fui batizado no mar, a única coisa que passava na minha mente, eu falei, cara, eu estou aceitando a Jesus, e eu vou viver minha vida com o Senhor Jesus. E aí eu fui batizado. E aí eu saí. E eu fui para casa. Eu continuei sentindo vontade de comer? Sim ou não? Sim. Depois de mais ou menos... Pouco tempo depois eu vim para o Brasil, questão de poucos meses. Eu vim para o Brasil, aí eu voltei de férias.
para casa depois de 1 ano e pouco. Aí eu cheguei lá em Cabo Verde. E esse peixe é bastante consumido lá. Aí estavam fazendo peixe. Aí depois de mais ou menos 1 ano e pouco convertido, aí eu fui lá e comi. Pastor, você é guloso, hein? E aí eu comi. Aí eu me senti tão mal, eu falei, poxa Deus, depois de 1 ano e pouco eu fui lá e... Aí naquele dia eu falei, Senhor, me ajuda, eu sinto muita vontade, mas eu não queria. Aí Deus me mandou de volta para o Brasil, voltei mais de férias. Não deu mais dinheiro para voltar para Cabo Verde. Mas assim, 1 ano e pouco depois eu errei, eu pequei. Eu sabia que era o certo, eu fiz o errado. Mas eu orei a Deus. E é como que naquele dia, assim, Deus, Ele falou assim, cara, não foi legal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou tirar isso de você. E Ele tirou. E eu nunca mais senti vontade. Eu gostaria muito de hoje, nesta manhã, poder falar para vocês assim, Deus fez isso com todos os pecados da minha vida. Foi lá e tirou, falou, beleza, está resolvido. Mas existem coisas que não saem. Alguns, você deve ter experimentado, você percebe que Deus tirou e você nunca mais teve que lidar com essas coisas. Outros, é igual Chihuahua. Alguém aqui tem um Chihuahua? Chihuahua. Eu sou de outro país, velho, de outro continente. Tá? Aqui é Chihuahua. Pincher, não, nem vamos falar de pincher aqui. Aquele negócio. Não... Alguém tem um pincher, velho? Rapaz, os bichos nervosos. Mas o Chihuahua. O Chihuahua é esquisito falar. Eu vou falar Chihuahua, você já entendeu, tá? Às vezes nem dá para chamar o cachorro, porque assim, é um negócio que você bota dentro de uma bolsa, cara. Você consegue botar num vaso sanitário, entendeu? Mas o Chihuahua é um tipo de cachorro, é uma raça de cachorro, que ele é tão apegado que ele fica no seu pé, cara. Ele não solta você. Para onde você vai, o bicho está lá, no seu pé. Você vai para cá, e aí você tem que ter cuidado para não pisar, né? Existem coisas, pecados na nossa vida que é igual um Chihuahua, ele não nos abandona. Ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai estar no pé. E você vai ter que lutar com ele constantemente. Você vai lutar com ele. Imagina a seguinte situação, e a gente caminha para o final. Imagina a seguinte situação. Quantos aqui já andaram de canoa? Beleza. Imagina que agora nós estamos numa canoa, e aí você vai imaginar 2 situações comigo, e eu quero que você me diga qual você prefere. Imagina que você está numa canoa aí, sabe? Atravessando aí um lugar paradisíaco aí na região do Amazonas aí, sabe? E você está olhando aquela natureza, sabe? Está vendo os animais passando, as aves, e nós estamos lá, ó. Nós estamos lá e olhando a cena, daqui a pouco aparece uma onça, você, nossa, uma onça aí, que lindo, né? Aí você vai, daqui a pouco você vê um jacaré passando assim, nossa... E aí você vai contemplando a natureza e tal. Daqui a pouco você vê uma cena e você olha e você percebe uma situação que chama a sua atenção. E aí você vê uma pessoa lá. E a pessoa, socorro! Você vê uma pessoa que está se afogando. Essa é uma situação. A outra situação, a mesma situação. Nós estamos aqui, ó. Nadando não, remando, né? E aí você está lá, curtindo a paisagem, aparece a onça, aparece lá as aves, aparece o jacaré, e você está distraído com a natureza, você não percebe, mas lá tem um corpo que está boiando assim. Aí de repente o corpo bate na canoa assim, bum. Aí você olha assim,
A pergunta é, você prefere a primeira situação? Quantos aqui preferem ver a primeira situação? Levanta a mão. A primeira. Você tem as duas opções. Qual você prefere? A primeira, uma pessoa afogando lá, ou você prefere chegar lá e encontrar uma pessoa, um corpo boiando? Quem prefere a primeira situação? Quem prefere a segunda? Nem vou perguntar, viu? Vai que tem alguém aqui que quer ser um legista, né? Não, eu queria ver, né? Descobrir, né? Por que ele morreu e tal, né? Por que as pessoas preferem ver a primeira situação? Por quê? Porque a pessoa está viva, ainda existe uma chance, ainda existe esperança. Então deixa eu falar uma coisa muito importante aqui, e aquela pessoa que está lá lutando, se afogando, sabe por quê? É porque enquanto houver luta, existe vida. A luta, a batalha, é um sinal de que existe vida. Antes da conversão, ninguém luta contra o pecado. Depois da conversão, o que você mais faz, o que eu mais faço, é lutar contra o pecado. É o que eu mais faço. A minha luta, ela começou desde o dia que eu entrei naquele mar e eu fui batizado. A partir daquele momento, eu comecei uma jornada de batalha. Eu tenho um amigo em Recife. A gente compartilhou boa parte da nossa vida, alguns momentos. Mas todas as vezes que eu chegava aí, eu não vou mencionar o nome dele, mas imagina o nome José. Eu chegava para ele e falei assim, hoje, e aí José, como é que você está? Tudo beleza? Animado? E aí, como é que você está? Tudo beleza e tal? Gilson, a luta é grande, viu? A luta é grande. Aí você encontra outro dia, a mesma coisa. O problema não é as lutas, a batalha que a pessoa está enfrentando. O problema é que ele acha que a luta dele é uma coisa ruim. Ele acha que a luta dele é uma má notícia. Você está batalhando, é ruim. Mas a Bíblia nos ensina que se existe uma batalha na nossa vida, louve a Deus, louve a Deus. Pessoas não convertidas, elas não lutam, elas não enfrentam a batalha. Se você está enfrentando uma luta contra o pecado, você está no caminho certo. E deixa eu ler o último versículo dessa manhã, que está no livro de Provérbios, e a gente termina por aqui. Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Possivelmente esse texto, algumas pessoas não gostariam que estivesse na Bíblia. Algumas pessoas. Mas esse é um conselho de uma pessoa que sabia o que é lutar contra o pecado. Provérbios, capítulo 24. Diz assim, olha: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Esse texto ele está falando assim, olha, que 7 vezes o justo cairá, mas os perversos eles cairão para a destruição. Se você pergunta assim nesse texto, quem é a pessoa que mais cai nesse texto aqui? É o perverso ou o justo? É o justo. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, olha, que o perverso, quando ele cai, ele caiu. E quem está caído, não cai de novo. Desculpa, licença aqui, eu vou fazer uma coisa que minha esposa depois vai chamar a minha atenção. Mas imagina que eu caí. Eu estou aqui. Eu consigo cair de novo, sim ou não? Não tem como cair. Porque eu já estou no chão. E se eu estou no chão, eu não caio.
Mas sabe por que a Bíblia nos diz que o justo, ele cairá 7 vezes? É porque ele caiu, mas ele continua levantando. Você levanta de novo. Quem cai de novo é uma pessoa que continua levantando. É literalmente, ele está falando assim, você caiu, mas é uma pessoa que continua lutando e levantando. É uma pessoa que insiste em levantar, mesmo quando ele cai. Ele continua levantando. Essa é a nossa caminhada cristã. Jesus, ele está falando assim, ninguém coloca o vinho velho, toma o vinho velho e imediatamente quer o novo, porque na verdade é um processo, requer tempo. A nossa caminhada é uma caminhada exatamente de fé em fé, de glória em glória, dia após dia. Ellen White nos diz assim, olha, que não existe santificação de forma instantânea, é o processo de uma vida toda. E dentro desse processo, dessa batalha, nós lutamos contra o pecado, nós caímos, mas nós vamos lá e nós oramos a Deus. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós levantamos, nós caímos. Por isso a Bíblia diz que o justo é o que mais cai, porque ele é o que continua levantando. Continue levantando. E aí está o segredo. Eu gostaria muito que alguém falasse para mim, no início da minha caminhada cristã, Gilson, continua levantando. Você vai cair muitas vezes, mas continue levantando. É um processo. É um processo. As quedas, elas vão sendo mais espaçadas. Talvez no começo, depois ele... Mas ele é um processo. Um livro fabuloso chamado Caminho a Cristo. Caminho a Cristo. Caminho, um processo. Ela disse assim: aos que já conheceram o poder perdoador de Cristo. Quantos aqui já conheceram o poder perdoador de Cristo? Então é para você. E que realmente desejam ser filhos de Deus. Você deseja ser filho de Deus? É para você. Mas que perceberam que o seu caráter é imperfeito. Você percebeu? Você já percebeu na sua vida que seu caráter é imperfeito? Isso é para você então. Ele diz assim: e que sua vida é cheia de faltas, de falhas. Algumas pessoas falam assim: mas ela está fazendo referência a erros, falhas. Não é. Ellen White não está falando de erros, por exemplo, eu estou cozinhando uma comida, queimei lá a comida, eu cometi um erro, esqueci, me distraí, fui lá em casa a gente faz isso todo dia, a gente queima a comida. Aí eu vou lá para Deus, eu vou orar: Senhor, me perdoa porque eu queimei o feijão. Não acontece, entendeu? Quem mais queima é Sara, inclusive. Isso é um erro. O que Ellen White está falando, porque algumas pessoas falam, ele está falando de erros, falhas, mas Ellen White está falando exatamente de pecado. Sua vida cheia de pecado. E chegam a duvidar se o seu coração já foi renovado pelo Espírito Santo. Alguns momentos você olha para o pecado na sua vida e você começa a duvidar, fala assim: Senhor, será que o Espírito Santo está agindo na minha vida? Aí vai o conselho. Ela diz assim: olha, gostaria de dizer para vocês, não recuem em desespero. Não desista. Você olha para a sua vida e você olha: eu tenho muito pecado. A minha vida é cheia de falhas e às vezes parece que o Espírito Santo não está trabalhando na minha vida. Então deixa eu falar uma coisa para vocês: não desista. Não desista. Não desista em desespero. Muitas vezes nós vamos ter que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas não desanime. Às vezes você vai ter que ajoelhar e falar: Senhor, perdão, eu não queria fazer aquilo, mas eu fiz. Senhor, eu sabia que era errado, mas eu fiz. Não desanime. Mesmo se formos vencidos pelo inimigo, preste atenção nisso aqui. Grave isso no seu coração.
mesmo se você for vencido pelo inimigo, não seremos rejeitados nem abandonados por Deus. Não! Cristo está à destra de Deus, também intercedendo por nós. Diz João: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele deseja atrair vocês para eles, para que você possa ver a sua pureza e santidade em você, e você se entregar. Aquele que começou a boa obra há de continuar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ore com mais fervor, creia mais plenamente. Deixe de confiar nas suas próprias forças e confie no poder redentor. Não desanime. Pastor, tem pecados na minha vida, batalhas, lutas. Lembre-se, lutas contra o pecado significa que você não está no caminho certo. É sinal de vida. Caiu, continue levantando. Confie no Senhor. Continue lutando. Quantos gostariam de falar? Eu vou continuar lutando até o Senhor Jesus voltar. É um processo. Ele não acontece imediatamente. Dia após dia, de fé em fé, glória em glória. Processo de uma vida toda. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Amém. Eu também. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrir a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nos ensina que o sucesso de uma caminhada cristã é um processo de uma vida inteira. Não é algo instantâneo. Isso significa que muitas vezes nós enfrentamos batalhas contra o pecado. Isso significa que muitas vezes nós vamos cair. Mas a Tua Palavra nos lembra, não desanime. A Tua Palavra nos ensina para que nós possamos levantar novamente. Para que a gente possa continuar levantando e buscando ao Senhor, pedindo perdão e continuar lutando até o dia que nós seremos completamente transformados pelo Senhor. Se existe alguém aqui, Pai, que talvez está sendo acusado por Satanás, pessoas que talvez tenham olhado para dentro de si e tenham se desanimado na sua caminhada cristã, que ela possa lembrar que o segredo da vitória não são as nossas forças. O segredo está em continuar levantando e lutando. E ter a certeza de que o Senhor não nos rejeita. Abençoa cada um de nós aqui nessa manhã. Finalizamos essa prece e ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém.